Vamos resolver essa questão aqui do Corpo de Fuzileiros Navais do ano de 2018, tá? Essa questão é uma questão mais teórica, tá? Não tem muito cálculo nela, só vou demonstrar alguns conjuntos numéricos, que é o assunto abordado nessa questão. Então ela fala o seguinte: o número, aqui está ruim de se ver por causa do símbolo, não é esse símbolo, tá? O símbolo que ele estava querendo demonstrar aqui é esse, que é o símbolo do π, né? Representado pela dízima periódica 3,14159,2, e aí você tem aqui uma infinidade de casas após a vírgula, né? Esse número é um número infinito, e é uma dízima não periódica, tá certo? Ou seja, ela não se repete aqui, por exemplo, 14, 14, 14, infinitamente aqui. Ela não vai se repetir, ou seja, quando tem um número assim, a gente chama ele de dízima não periódica, tá? E o motivo de a gente chamar ele por esse nome é porque ele não vai ser possível, né? Você não vai conseguir escrever ele em forma de fração. Então, vamos lá entender o que é que ela quer. Ela pergunta qual é o conjunto numérico. Lembrando que esse símbolo daqui não existe. Esse aqui é o π, tá? Para todos esses símbolos aqui você coloca π. Ela pergunta, é um número que, aí esse símbolo daqui significa pertence, não pertence. Esse aqui é o ezinho, significa pertence, tá? Então, pertencer quer dizer que ele é um elemento de um conjunto numérico. Então, aqui os conjuntos numéricos, que são o assunto dessa questão, tá? Primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. Ele é representado por esse N com uma barrinha do lado. Então, eu vou colocar ele aqui. O conjunto dos números naturais é o conjunto que a gente mais usa, porque é o conjunto que tem valores de quantidades positivas, ou seja, a partir do zero até o infinito positivo. Tá aí o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 1000, 1 milhão e assim por diante. Vou colocar reticências porque a gente não tem espaço para ficar escrevendo os números, né? Segunda alternativa, a letra B, ela fala que são os números reais. Ó, os números reais a gente vai ver daqui a pouco que são esses caras aqui, total. No caso, todo mundo. Tudo isso aqui é o número real. É esse quadrado maior amarelo, tá vendo? Então, a gente vai dar uma ideia legal daqui a pouco. Ela está dizendo que não pertence aos números reais. Na verdade, ele pertence, tá? As dízimas periódicas, ou melhor, dízimas não periódicas, elas pertencem ao conjunto dos números irracionais, que é esse izinho assim, com duas barrinhas, tá certo? E a gente vai colocar elas ali daqui a pouco. Mas vamos lá continuar para ver qual é o conjunto numérico que a gente vai estar abordando na letra C. Na letra C está dizendo que esse valor, π, que é uma dízima não periódica, ela pertence ao conjunto dos números racionais. E, na verdade, ela não pertence ao conjunto dos números racionais, porque o conjunto dos números racionais, que tem a representação da letra Q com um traço dentro, ele comporta, ou seja, ele tem dentro de si todos os números que podem ser escritos ou podem ser frações, tá certo? Portanto, 0,1 ponto vírgula aqui, porque isso é um outro número, tá? 0,999, que é uma dízima periódica. Então, as dízimas periódicas estão dentro dos números racionais, tá certo? Então, as dízimas, cuidado para você não confundir dízima periódica com dízima não periódica, tem um não aí, tá certo? Então, todo número que você consegue escrever no formato de fração, ele é chamado de número racional, tá bom? Então, de maneira bem simples, como o π ele não pode ser escrito na forma de fração, ele não é um número racional, tá certo? E na letra D, está dizendo que ele pertence ao conjunto dos números irracionais, que seria esse daqui, ó. E aí você tem o π, você tem as raízes não exatas, tá certo? Raiz de 2, raiz quadrada de 3, entendeu? E tantos outros, tá bom? Você tem aquele ezinho lá, a constante neperiana, enfim. Tem um monte de número aí que vai estar dentro do conjunto dos números irracionais, tá certo? E para terminar, a gente tem aqui
a letra E, dizendo que ele pertence ao conjunto dos números inteiros, que é esse conjunto aqui, ó, que são os números negativos, que aqui vamos botar assim, começa no menos 3, menos 2, menos 1, aí vem o 0, vem o 1, e assim por diante, e os positivos, tá? Perceba que esses conjuntos estão sempre um dentro do outro, ou seja, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos inteiros, e o conjunto dos números inteiros está dentro dos números racionais, ou seja, o conjunto dos números naturais também está dentro do conjunto dos números racionais. O único que está à parte, separado, é o conjunto dos números irracionais, que era exatamente esse conhecimento que a questão estava querendo cobrar dos candidatos, tá bom? Então, letra E também não é, nosso gabarito vai estar na letra D. A dízima periódica, a dízima não periódica, representada pelo número π, vai estar aqui, ó, dentro do conjunto dos números irracionais, tá bom? Questão simples, porém mais teórica, para você saber que cada um dos conjuntos numéricos representa, ou melhor, quais números eles representam, tá bom? Lembrando que, se esse conteúdo está te ajudando nos seus estudos, deixe seu like e se inscreva no canal. E em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima questão e tchau, tchau.